Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Cuidando da Memória. Meu nome é Arthur, eu sou neurologista e nesse vídeo de hoje vou explicar para vocês uma das medicações da classe dos antidepressivos, que é uma das mais usadas no dia de hoje. E essa medicação é o escitalopram. Então assistam esse vídeo para vocês entenderem melhor como essa medicação funciona, quais são os efeitos colaterais, como ela deve ser usada. Eu vou falar sobre algumas dicas também do uso. Então assistam ao vídeo até o final para vocês entenderem melhor. Vamos lá. O escitalopram é uma medicação da classe dos antidepressivos ansiolíticos, inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou seja, como que ele funciona? Ele aumenta a quantidade de serotonina na comunicação entre os neurônios. A gente sabe que a serotonina geralmente está baixa em transtornos depressivos. Outras medicações da mesma classe incluem a fluoxetina, a sertralina, o citalopram, a paroxetina e a fluvoxamina. Mas todas essas medicações, apesar de serem da mesma classe, têm efeitos diferentes. O escitalopram talvez seja o antidepressivo mais usado nos dias de hoje, principalmente por dois motivos. A gente sabe que é uma medicação que é muito bem tolerada. Quando a gente compara ele com outros antidepressivos, ele tem menos efeitos colaterais. E é uma medicação que também é bastante eficaz. Existem alguns estudos, com uma grande quantidade de pacientes, comparando o uso do escitalopram com outras medicações, como, por exemplo, com a sertralina, com a fluoxetina, com o citalopram. E, em geral, esses estudos mostram que a eficácia do escitalopram no tratamento de depressão ou de transtornos ansiosos é melhor do que outros antidepressivos. Por isso que é uma medicação bastante usada nos dias de hoje. Em relação às indicações, o escitalopram é indicado principalmente no tratamento de transtornos depressivos e transtornos ansiosos. Existem também outras indicações que não estão listadas na bula, em que a medicação é usada com uma boa eficácia. Então, eu vou listar para vocês aqui algumas indicações dessa medicação. É usada no tratamento da depressão, do transtorno do pânico, do transtorno de ansiedade social, no transtorno de ansiedade generalizada, no TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, no transtorno de estresse pós-traumático e também no transtorno disfórico pré-menstrual. Então, como a gente pode ver, é uma medicação que é usada em um amplo espectro de transtornos psiquiátricos. O escitalopram é vendido na apresentação de comprimidos nas doses de 10, 15 e 20 miligramas. Na maioria das vezes, a dose recomendada é de 10 miligramas. A gente começa com uma dose mais baixa, muitas vezes meio comprimido, durante alguns dias, de 7 a 10 dias, e vai ajustando de acordo com a necessidade. Ele é vendido também na solução oral de 20 miligramas por ml. O que quer dizer isso? Que cada gota tem 1 miligrama. Então, para aqueles pacientes que são mais sensíveis às medicações ou que têm efeitos colaterais, a gente pode começar numa dose mais baixa e ajustando 1 a 2 gotas gradualmente até chegar na dose desejada. As doses do escitalopram no tratamento da maioria dos transtornos psiquiátricos vão de 10 a 20 miligramas ao dia, e a maioria dos pacientes respondem a essas doses. Mas também existem os casos de pacientes que são menos sensíveis à medicação e que são resistentes ao tratamento. Nesses casos, que são casos mais raros, a gente pode chegar até a dose de 30 ou 40 miligramas ao dia. E quando a gente compara o escitalopram a outros antidepressivos, a gente pode perceber que o escitalopram é um dos que tem mais nomes comerciais no mercado. O original dele é o Lexapro, mas a gente pode ver que praticamente todos os laboratórios que trabalham com o sistema nervoso central lançaram o escitalopram, porque é uma medicação bastante utilizada. Então, eu vou deixar para vocês aqui alguns nomes comerciais mais comuns que a gente vê no mercado. Em relação às vantagens do escitalopram, uma das principais delas é que é uma medicação que tem poucas interações medicamentosas. Então, é uma boa opção para aqueles pacientes que usam várias medicações. Por exemplo, um paciente idoso que é hipertenso, diabético, tem colesterol alto, que usa várias medicações de uso contínuo. Então, o escitalopram não tem interação com esses remédios, não vai atrapalhar o efeito deles. Outra vantagem do escitalopram é o rápido início de ação. Quando a gente compara essa medicação a outros antidepressivos, a gente vê que, geralmente, ela começa a fazer o efeito mais rápido. Geralmente, com 2 semanas, a gente já pode observar um efeito de melhora da ansiedade, principalmente, mas também um efeito de melhora da depressão. Outra grande vantagem do escitalopram em relação a outros antidepressivos é que é uma medicação que é bastante eficaz e bem tolerada, ou seja, tem menos efeitos colaterais. Algumas dicas de uso que são importantes em relação ao escitalopram.
é uma medicação que tem uma meia-vida longa, ou seja, ela demora a ser eliminada do corpo. Então, ela pode e deve ser tomada apenas uma vez ao dia. Não é necessário dividir a dose e tomar 2 ou 3 vezes ao dia, igual outras medicações. Geralmente, a gente prescreve ela para tomar uma vez ao dia pela manhã. Alguns pacientes podem ter sonolência com essa medicação. Não é tão comum, mas pode acontecer. Nesses casos, a medicação pode ser tomada à noite. Outra dica de uso é sempre começar com doses mais baixas, ver como que o paciente se adapta ao tratamento, e a gente vê a resposta se a medicação está sendo eficaz ou não, e vai aumentando a dose gradualmente. Então, geralmente, eu começo com 5 miligramas, a gente chega a 10 miligramas, e vê a necessidade se precisa aumentar para 15 ou 20. E como eu falei anteriormente, alguns pacientes são mais resistentes ao tratamento, e a gente precisa chegar a dose de 30 ou 40 miligramas ao dia. Da mesma maneira que a gente aumenta a dose gradualmente, em todo paciente que vai parar a medicação, o ideal é a gente fazer um desmame também. Tentar reduzir a dose, muitas vezes redução de 50% da dose a cada 3 a 5 dias, até a suspensão. Não precisa ser um desmame muito prolongado, igual em outras medicações. E uma dica importante que eu queria deixar aqui é o seguinte: tem muitos pacientes que apresentam um quadro de depressão, e quando começam um antidepressivo como esse citalopram, podem apresentar muita agitação, ansiedade, insônia, acatesia, que é um tipo de inquietação, a pessoa não consegue ficar deitada ou sentada, ela tem a necessidade de levantar e ficar andando. Isso pode ser um sinal de transtorno bipolar. O paciente que está com um quadro de depressão, ele vira, tá? Ele começa a apresentar um quadro de hipomania ou um quadro de mania. Então, muito cuidado, que muitas vezes o paciente que tem sintomas de depressão, na verdade, ele pode ter o transtorno bipolar. Isso deve ser avaliado para ter um diagnóstico correto e um tratamento adequado. O escitalopram também deve ser usado com precaução em algumas populações especiais. Por exemplo, pacientes que apresentam insuficiência hepática ou renal. Eles podem usar essa medicação, mas a gente deve tentar sempre usar doses mais baixas, de até 10 miligramas. Em relação à população idosa, o escitalopram, como eu falei anteriormente, é uma medicação que tem uma boa indicação, porque ele tem poucas interações com outros remédios, e os pacientes idosos geralmente usam outros remédios para hipertensão, diabetes, alterações do colesterol ou qualquer outra medicação. Mas a gente deve lembrar também que os idosos devem usar a medicação em doses mais baixas. Então, sempre que possível, manter doses mais baixas nos idosos. Na gravidez, o escitalopram é considerado uma medicação categoria C, ou seja, existem estudos em animais, em laboratório, que mostram que pode ter algum efeito colateral para o feto, mas não tem estudos ainda em humanos, com uma grande quantidade de pacientes, comprovando essa alteração, essa possível malformação fetal. E quando a gente fala de vários antidepressivos que podem ser usados na gravidez, o escitalopram é um dos mais seguros. Então, quando pacientes têm depressão durante a gravidez, o escitalopram é uma das medicações que é indicada. E na amamentação, existem alguns estudos que mostram que quando a mãe ingere a medicação, ela pode ser excretada no leite, e a criança está recebendo esse remédio também. Observar se a criança ficar muito inquieta, muito agitada ou muito sonolenta, isso pode ser um efeito do escitalopram. Nesses casos, a indicação é de suspender a medicação. Em geral, ela não é indicada durante a amamentação. Algumas precauções devem ser tomadas nos pacientes que usam escitalopram. Lógico que quando a gente vai usar qualquer medicação, o ideal é conversar com o seu médico para ver se existe alguma interação da medicação que você vai usar com outros remédios que você já usa. Então, uma delas é que o escitalopram não deve ser usado em pacientes que usam antidepressivos da classe dos inibidores da monoaminoxidase. Não deve ser usado também em pacientes que têm alergia ao escitalopram. É raro isso acontecer, mas existem relatos de pacientes que têm alergia importante ao uso de escitalopram. Nesses casos, a medicação não deve ser usada. Deve-se ter também um cuidado especial em pacientes que têm epilepsia ou arritmias cardíacas. Não é uma medicação que geralmente piora a epilepsia ou causa epilepsia, mas existem casos raros de pacientes que desenvolvem epilepsia usando o escitalopram. E os pacientes que já têm arritmia cardíaca devem tomar um cuidado especial. Então, sempre converse com seu médico se você usa algum antiarrítmico para ver se ele pode ser usado com escitalopram. Como eu falei agora há pouco, muito cuidado também nos pacientes com transtorno bipolar. Esses pacientes podem sair de uma fase de depressão e entrar numa fase de hipomania ou mania, com agitação, inquietação, alterações do pensamento. Então, isso, converse com o seu médico, o psiquiatra e o neurologista devem monitorar esses sintomas para, se necessário, suspender a medicação, usar um estabilizador de humor ou outro tipo de medicação indicada no tratamento do transtorno bipolar. Deve-se monitorar também o risco de ideação suicida nos pacientes que usam escitalopram.
principalmente na população de crianças e adolescentes. Então, os familiares devem ficar de perto, monitorando possíveis sintomas relacionados à ideação suicida, principalmente no início do tratamento, e sempre comunicar ao médico se observar qualquer suspeita. E agora, falando dos efeitos colaterais. De uma maneira geral, como eu falei anteriormente, é uma medicação bem tolerada que tem poucos efeitos colaterais. A maioria dos efeitos colaterais aparecem nos primeiros dias de tratamento, por isso a necessidade de começar com uma dose baixa e fazendo um aumento gradual da dose. De uma maneira geral, os principais efeitos colaterais que a gente vê no dia a dia são náuseas e dores de cabeça. Essas náuseas geralmente duram 2, 3 dias, raramente duram mais do que 2 semanas. Uma recomendação é sempre tomar o escitalopram com o estômago cheio, para evitar o risco de ter efeitos gastrointestinais. Mas outros efeitos gastrointestinais também podem ocorrer, como, por exemplo, a constipação ou diarreia, boca seca, perda de apetite. Outros efeitos colaterais incluem a dor de cabeça, que é até bastante frequente no início do tratamento, e o aumento do suor. Muitos pacientes podem suar bastante quando usam essa medicação. É importante observar isso, que talvez seja necessário até suspender o remédio. Outros efeitos colaterais incluem tontura, tremores. É uma medicação que pode causar sedação. Não é comum a gente ver sedação com esse escitalopram, mas pode causar. Se isso for um sintoma que incomode muito o paciente, a gente pode tentar mudar o horário, passar a usar no final do dia para não atrapalhar o dia a dia do paciente. Mas em alguns pacientes também podem ter insônia com esse remédio. Nesses casos, a indicação é de usar ele pela manhã. Muitos pacientes perguntam em relação ao ganho de peso. Em geral, o escitalopram não está associado ao aumento de peso. Isso pode acontecer, mas não é comum a gente ver, igual outras medicações, como, por exemplo, a paroxetina e a mirtazapina. Mas é sempre importante que o paciente se pese no início do tratamento e observe. Se estiver tendo um ganho de peso, talvez seja necessário até trocar a medicação, mas isso não é comum. Outro efeito colateral que é mais comum e pode ocorrer são alterações relacionadas à função sexual. Tem pacientes que podem ter perda de libido, dificuldade, disfunção erétil, retardo na ejaculação, e esses sintomas podem ser bastante incômodos para alguns pacientes. Nesses casos, a gente tem que sempre conversar com o médico para ver a possibilidade de fazer um ajuste de dose, associar outra medicação ou até suspender o tratamento com esse escitalopram. Outro efeito colateral que eu não coloquei aqui, mas também que pode acontecer, é uma queda do sódio. Não é tão comum nessa medicação, mas a gente vê geralmente a hiponatremia, que é a queda do sódio, em pacientes idosos, geralmente quando usam outros remédios, como, por exemplo, alguns antihipertensivos, em que o paciente perde o sódio na urina. Então, o paciente que usa essas medicações e a gente associa o escitalopram, é importante a gente dosar o sódio no sangue de uma maneira regular para ver se isso não pode estar causando efeitos colaterais no paciente. Pessoal, então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida que vocês tinham em relação ao escitalopram. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo, que eu vou tentar responder todo mundo. E quem ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Muito obrigado pela atenção e até mais.